Pedi pra não ser interrompida pela minha mãe. Primeiro, eu não sei se eu vou postar isso. Se eu postar, eu achei até o momento em que eu... Antes, né, de eu postar o vídeo, eu achei... Não, depois de postar o vídeo, porque eu vou editar o vídeo, mas eu não sei se eu vou postar. Eu achei um motivo pra poder postar. Porque agora a única coisa que me faz sentido... Vou deixar assim. É o microfone que não tá aqui, né? Porque é o microfone... Captação do microfone do celular. Mas... que eu não tenho motivos pra poder querer postar o que eu falo. Porque eu acho que... Primeiro, medo de julgamento. E também porque eu acho... Não, eu tenho coisas a agregar. Porque se eu assisto um monte de youtuber, que alguns têm formação e outros não têm, e não se precisa ter formação pra poder falar coisas que funcionam pra todo mundo. Ok, pausa. Vou falar aqui em cima da Susan porque eu preciso de uma introdução. Isso tá errado, né? Tem certas coisas que funcionam. Não existe algo que funcione pra todo mundo. É sempre alguma coisa. Sempre são distintas coisas. Ok. É, eu acho que eu vou fazer isso. Como é tipo uma introdução e é a primeira vez que eu tento fazer um vídeo desse estilo, eu vou ficar me pausando e falando em áudio. Então, eu também tenho algo a falar, mesmo não tendo nenhuma formação e não sendo especialista comprovada em nenhum dos assuntos que eu vou tratar nesse vídeo ou nesse canal. Eu não sei se eu realmente vou fazer um canal. Só sei que eu vou fazer os vídeos pra mim, pra eu poder ver depois. E aí, eu acho que eu gostaria... Não, eu acho que eu vou falar sobre a pessoa que eu vi hoje. É o seguinte, eu não vou falar. Se eu for fazer isso, eu vou fazer em outro vídeo. Ou vai estar junto, embrulhado nesses outros vídeos que vão vir. Me desculpa. Vai ser bem difícil mesmo. É o primeiro vídeo, é o começo. Então vai ser difícil de. Não sei. Eu sinto que vai ser difícil meio que de engolir. Porque não tá organizado e eu não quero fazer uma introdução de novo. Do jeito que eu fiz essa. E dos outros vídeos. Então, eu realmente vou me interromper. Vai acontecer isso. Porque tem algumas partes que eu só não. Algumas partes eu vou cortar e algumas partes eu vou me explicar antes, como essa. Entendeu? Vai dar tudo certo. Acredita. Eu acho que vai ser uma experiência muito interessante. Pra dizer no mínimo. Porque assim, eu acho que eu só tenho que ter mais facilidade. Facilidade que se adquire com constância em editar vídeos pra poder ser satisfatório pra mim. É isso. E tem vídeo... Até agora eu tenho vídeo de eu lendo livro. De eu lendo livro? Não tenho vídeo. Tenho um vídeo falando sobre os livros. Até agora no meio do ano e os que eu tô lendo. E eu tenho um vídeo de eu desenhando, mas vai ser meio que um time-lapse porque eu não estou conversando durante o desenho. Que está aqui. Ai, não consigo. Aqui. Aqui. Que é esse desenho que eu não sei se eu vou terminar, mas eu espero que sim. E se eu terminar, eu vou tentar conversar durante. Ah, outra coisa que eu talvez vou fazer é escolher um tema pro mês. Um tema que seja pertinente durante o mês. E aí vai ser meio que aprendizado total, como todo mundo é, mas só que eu acho que é uma coisa tão explícita ainda mais que eu espero, por isso que eu acho que as pessoas vão esperar. E eu acho que as pessoas vão esperar mesmo. Que se tenha certeza de tudo, né? Até do próprio assunto que se está falando. Então é isso. Tchau. Eu
tenho certeza que eu vou tirar esse vídeo. Ou não. Tá vendo? Quando eu falo desse jeito, eu sempre não gosto muito do vídeo. Eu tinha algo pra falar nesse momento. Durante a parte em que eu estou desenhando, mas eu esqueci. Pode ser que em algum momento eu lembre. E eu só excluo esse áudio. Só que, enquanto eu não lembro, eu vou falar as especificações essa referência específica que eu tô fazendo, né? Pra eu não sei se tem problema, né? Tipo, eu tá desenhando. Não é porque eu não tô. É que eu tô usando como referência, né? Tipo, é quase totalmente isso. Mas vocês vão ver no final que não fica exatamente parecido com uma foto. Essa foto, ela foi tirada. Ela foi, né? Feita pelo Araquém Alcântara. Eu acho que eu estou falando certo. Toda a maior parte dos nomes que eu vou falar nesse canal, eu vou. Espere que eu esteja falando depois que eu espero que eu esteja falando certo. Na loja dele, no site dele, não tem exatamente essa foto que eu estou fazendo. Eu achei essa foto no Pinterest. Tem uma outra foto, e aí, que não é exatamente essa, mas é a Gente 19. Né? Tem a loja, aí vai pra Gente, aí tem a Gente 19, esse mesmo moço que eu estou fazendo o desenho aí. Posso falar das minhas considerações com carvão. Essa, se eu não me engano... essa é minha terceira vez desenhando com carvão. Eu adoro. É tipo uma dos meus materiais favoritos hoje em dia. Só que nesse momento aí do vídeo, eu não tinha certeza como eu ia manter essa arte sem ela ser destruída. Porque as outras duas que eu fiz, eu não tinha verniz. E verniz é muito caro, verniz em spray. Tem que ser o spray. Então, em uma delas eu joguei leite, que eu ouvi alguém falar que dava certo. E aí depois eu vi isso no Reddit. E alguém falou que isso não é pra fazer isso só quando você tem um trabalho de faculdade. Provavelmente, se uma pessoa estuda faculdade de artes, né? Você faz isso, mas não é uma coisa recomendável. Aí eu fiz em ficou bom, mas ficou bom entre aspas, né? Porque mexeu um pouco no carvão, né? Que estava no papel. Então a imagem ficou meio que turva. Ela ficou meio que granulada. Eu vou ver se eu consigo... Eu vou colocar uma foto aqui desse meu desenho. E a outra que eu fiz, que eu não coloquei, foi da minha cachorra Amora. E é basicamente totalmente destruída. Eu tenho a foto que eu tenho no Instagram dela, quando eu, tipo, recentemente tinha feito. Mas hoje em dia que ela é guardada dentro da minha pasta, tá totalmente borrada. Só que essa, eu consegui achar um spray barato. Um verniz em spray barato. E aí, ela está numa moldura. Emoldurada. Acho que isso tá certo também. Ela está numa moldura. Só que... é uma das coisas que a gente vai aprendendo. Eu gosto muito dessa, porque é uma das primeiras que deu certo e eu tive como salvar e ela está emoldurada. É que eu não planejei certinho a proporção. Como você pode estar vendo. Mas eu não tenho tanto problema. O problema da minha proporção, que eu digo, é que na moldura ela ficou... Eita, mexendo no Spotify, ó. Ela ficou
Eu acho que isso nem vai aparecer, desculpa. Ela ficou um pouco mais pro lado. E aí ficou um vão assim. Vou colocar a foto também. Vou colocar a foto não. Vou mostrar no final. Porque eu tenho um outro desenho que eu comecei a fazer. E aí eu mostro ela no final. Vocês vão ver. Estou aqui de volta, não sei quanto tempo eu tenho, mas vamos lá. Eu tô aqui pra poder, porque eu vi um vídeo do Christopher alguma coisa, do Christopher Russell, que ele viu essa ideia num vídeo de um outro cara que ele conhecia, eu nunca tinha ouvido falar. Que é um vídeo sobre chegou o meio do ano e quais são as leituras que tivemos durante o ano e reflexão, ponderamento sobre elas. Primeiro livro que eu li esse ano, que eu terminei, né? Porque eu comecei em 2024, no mês 11, que é... Não lembro qual mês anterior a dezembro, mas eu estava lendo esse, que é Paixão Segundo GH. E aí, é legal. Eu lembro. Eu sei que não é meu favorito, levando em consideração... Não é meu favorito da Clarice, levando em consideração... Eita, aqui não, porque aqui tem roupa. Levando em consideração Água Viva, que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Eu gosto muito mais do que esse. Mas fica bem perto, tanto que no Scooby eu coloquei 4.5, então eu devo ter, só uma questão de que não era nem pra ser 4.5, era pra, ser pouquíssima diferença. Eu não sei se eu escrevi alguma resenha, não escrevi. Acho que eu não escrevi nada sobre... Mas é um livro ótimo, eu leria de novo, com certeza. Entra numa tangente da barata. E às vezes quando eu escuto, escuto sobre outra pessoa falar em vídeo, eu começo a pensar de novo. Mas depois desse, eu terminei de ler o livro do Sossego, do Fernando Pessoa, que é atualmente o meu livro favorito. E eu comecei ele no meio do ano passado. Não sei, o jeito que ele tem as reflexões dele é... O jeito que o Bernardo Soares tem as reflexões dele em pensar, tudo que ele pensa quando ele olha pro rio, ou ele olha como a luz está refletindo nas telhas das casas ao redor, como ele reflete sobre a monótona vida dele, mas de um jeito que é encantador, mesmo sendo monótono. Ele consegue ver a beleza, ao mesmo tempo que ele consegue sofrer na beleza, me parece isso pra mim. Pode ser uma coisa que eu me coloco muito nesse livro, pode ser meu favorito. Eu não sei se
exatamente isso que eu quero dizer. Eu sei que eu gosto muito desse livro, eu acho que eu não consigo explicar direito. Ele só mora dentro do meu coração muito bem. O próximo, eu tô indo rápido, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Porque o meu celular é pouco armazenamento. O próximo foi, eu resolvi ler esse daqui porque eu queria, olha que legal, eu queria uma coisa fácil de ler. E aí eu sabia que isso daqui ia ser fácil, porque, né, é uma das leituras, dos livros mais lidos contemporaneamente, muita gente fala. E esse livro, tanto foi, eu ganhei da minha vizinha. Eu acho que um amigo dela tinha dado pra ela, ela me emprestou, ela me deu, eu não lembro. Se ela quiser de volta, com certeza darei pra ela de volta, tanto que ele está inteiro aqui. E é um livro muito bom, eu não esperava, quando eu, via o nome Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, eu pensava que ia ser uma história totalmente heterossexual. Eu não imaginava que iria se passar na época que se passa e que ela seria uma atriz. Mas justamente é encantador porque é muito fácil de ler. Vocês acabam acho que é em capítulos, né? Em capítulos, você já quer ler o outro. E aí tem essas partes em que fala, né, do que saiu no jornal. Eu não sei, é uma trama muito legal e muito fácil de digerir. É legal. E ainda mais porque, dentro desse livro está escondido um caso LGBT, que é não posso falar, né? Mas, porque é meio que uma das perguntas feitas no livro e que é respondida. Mas é um ótimo livro, se você quer ler uma coisa rápida. E é interessante. Eu gosto de Old Hollywood, so eu gostei de ler. Olha que desgraça que isso vai ser. Eu não consigo me ver. Eu realmente não sei como é que tá a gravação disso. Mas eu vou continuar. O próximo livro que eu li foi Helena, que é uma história de uma moça, de uma família que perde o filho perde o pai, a irmã perde o irmão. E aí eles descobrem, após que ele morre, que tem um testamento para essa moça, que é totalmente... A família nunca tinha ouvido falar, mas é filha do homem que morreu. E aí ela vem morar na casa com eles. E aí tem uma coisa estranha, que antes de eu ler, minha mãe falou que era um romance entre um primo e uma prima. Só que não é um romance entre um primo e uma prima, é um romance entre irmãos. Só que aí vão acontecer algumas coisas aí. E é bem interessante. Eu sei que esse daqui é o livro, é uma edição... É uma edição pequena, é resumida. Então, eu provavelmente vou ler. Porque eu gostei de ler, eu achei interessante. Eu nunca tinha lido Machado de Assis, então foi maravilhoso, foi lindo. Então, com certeza, eu quero ler a edição maior. O ruim é que todas as capas da edição completa, edição maior, edição completa, são feias. E eu não gosto das capas. Então, não sei. Talvez eu pegaria emprestado de alguém pra ler e devolver, porque eu realmente não gosto de nenhuma das edições completas grandes. Até agora eu não vi nenhuma que me chama atenção. O último mais recente que eu terminei, eu acho que eu terminei semana retrasada, semana passada, foi 11 Minutos do Paulo Coelho, que é sobre uma moça que mora no interior do Nordeste e ela, numa viagem que ela faz pro Rio de Janeiro, ela recebe essa oferta, essa oportunidade de ir ser dançarina na Suíça. Muita coisa que eu falei nessa parte do vídeo sobre esse livro, eu tirei porque o livro estava muito recente e eu tinha muitas opiniões que eu acho que eu não quero compartilhar assim, em aberto. Mas foi um bom livro. E assim, eu tenho meus pensamentos por ser escrito por um homem, né? Essa história
pessoalmente, por ter sido escrita pelo Paulo Coelho. Mas é uma boa história. Tipo, vale a pena ler se você não tem mais nada pra ler. Desculpa, é um bom livro, mas é justamente o que eu falei. Tinha muita coisa que eu tinha pra falar e eu acho que não convém estar na internet o que eu tinha pra falar. É isso. Agora eu vou pra parte dos livros que... Deixa eu ver eles aqui. Os livros que eu ainda estou lendo. Estou lendo agora 4 livros. Esse daqui eu tô lendo nos dias que eu tenho que estudar inglês, que é Full Dark No Stars, do Stephen King. Assim, é terrível. Ler Stephen King é terrível. Porque não é terror fantástico, né? Não é um terror assim que, noiva, cadáver. Pode ser, mano, grande chance que você não vai ver isso acontecer. Mas ele traz coisas que podem acontecer sim. E isso me deixa, nossa, eu fico muito puta da vida, cara, lendo o Stephen King. Porque eu acho que um dos primeiros livros que eu li dele foi Com Sangue e era de boa. Pelo que eu me lembro, era de boa. Pra mim, eu acho que é um dos livros mais leves dele. Essa coleção de contos, é uma coleção de contos do Com Sangue. Todos são. Menos sobre a Redoma, eu acho que eu li, que não é coleção de contos. Esse daqui é uma coleção de contos. E aí, quando eu comprei esse livro, que faz um tempinho que eu comprei esse livro, eu comecei a ler em 1922, não desceu, parei. E aí agora eu estou tentando ler Big Driver. Só que chegou a um ponto terrível que eu vou continuar só porque eu tô estudando, eu tô tentando aprimorar meu vocabulário em inglês. Então, é só por isso mesmo. Porque eu não sei se eu tenho cabeça pra isso no momento. E agora, eu tenho um outro livro em inglês, só que é o livro em inglês que eu tô guardando pra ler no Natal. Porque eu comprei no Natal passado, só que demorou muito pra chegar. Tipo, chegou em fevereiro, eu acho. Eu comprei em cima da época do Natal também. Mas demorou muito pra chegar e aí eu resolvi que eu quero ler só no Natal. Que é The Price of Salt, que é do filme Carol, né? O filme Carol foi baseado nesse livro. O outro que eu estou lendo é Les Illuminations. Não sei se eu estou pronunciando isso certo, porque eu não estou aumentando meu vocabulário em francês, eu estou estudando francês. Então, eu tô bem no começo, beginner mesmo. E aí eu tô lendo... Eu já li o primeiro poema mais de 5 vezes, provavelmente. O primeiro e o segundo poema. O segundo poema eu acho que eu li umas 3 vezes. Après le déluge. Esse é as únicas partes que eu li. Foi o Après le déluge e Enfance. O resto eu ainda não li. Mas cada vez eu tô lendo... Vezes de chegar num outro livro, que é uma autobiografia, quase uma autobiografia, que eu comecei a conhecer mais. Mano, me censurei aí quando eu pronunciei o nome do Arthur Rimbaud, porque agora eu sei como é que se pronuncia. E nessa época eu não sabia. Eu nem conhecia ele tanto assim, mas eu comecei a conhecer após eu ter comprado esse livro, escolhido e comprado esse livro. E aí é citado nesse livro bastante vezes e eu comecei a conhecer mais, pesquisei mais sobre ele. E ele é realmente bem interessante, esse homem. Que a maioria das fotos que usam dele é dele com 17 anos, uma criança. Então é bem interessante pela a tradução, né? Porque eu leio a tradução e é meio que uma forçação de barra, né, que eu faço, na verdade, porque eu não sei ler em francês. Eu sei pouquíssimas coisas que, tipo, parecem com uma palavra em português ou em espanhol e algumas que parecem em inglês, por isso que eu consigo entender alguma coisa. Aí que eu não consigo, eu vou aprendendo na marra lendo a tradução ou pesquisando. Então, eu li 2 poemas desse livro mais de 5 vezes. Mais de 5 vezes não, mais de 4 vezes. Mas em algum momento eu vou chegar no fim desse livro. Não sei se esse ano, mas eu vou chegar. Eu estou lendo ele. Outro livro que eu estou lendo é o livro, né,
inglês, francês, espanhol, que é um livro do Paulo Coelho em espanhol. El Peregrino de Compostela, Diário de um Mago. Eu tenho que fazer o sotaque, desculpa. E é uma história de não sei se é a história dele. Eu acho que é a história dele, não sei. Não, é um cara aí. Ah, não, é o relato dele pelo Caminho de Santiago, que é citado em 11 minutos. Eu achei muito legal essa conexão, porque parece que quando eu tava lendo ele e lendo esse, parecia que eu tava nos dois mundos. E eu acho que eu ainda vou, tipo, lembrar de algumas coisas quando eu estiver lendo esse daqui, tipo, eu vou lembrar que foi citado aqui e que a Maria e o outro homem lá que eu lembro passaram por perto de lá. E é muito legal isso, essa conexão que o Paulo Coelho tem com o Caminho de Santiago, né? E é bem interessante. Tem uns exercícios pra fazer que eu não fiz. Preferência minha. Mas é muito interessante. Gostei muito do dador, principalmente. Esse exercício da velocidade é bem interessante também. Acho que esse daqui eu aplicaria. É uma das coisas que eu tento aplicar, na verdade. Que camine durante 20 minutos a mitad de la velocidad a que normalmente acostumbra andar. Presta atención a todos los detalles, personas y paisajes que están a su alrededor. La hora más indicada para hacer ese ejercicio es después del almuerzo. Repetir el ejercicio durante 7 dias. Esse é muito legal. Tipo, eu descobri, né, recentemente, eu acho que eu sempre descubro isso em algum momento quando eu tô lendo Paulo Coelho, que Paulo Coelho é meio que colocado em autoajuda. Eu não acho que é uma autoajuda, mas é autoajuda. Porque, tipo, ele coloca o personagem, você reflete se você gostaria de fazer aquilo ou não. Eu acho que ele não fala, faça isso daqui. Esse daqui meio que tenta impor isso. Mas olha, é bem bonito esse livro porque ele não tem nada, ele só tem essa capa de fora. E aqui, ó, ele é assim, ele é lindo. Porque não tem nada na capa. Eu adoro livros que não tem nada na capa. E é bem interessante, eu gosto de ler, né? E aí eu vou lendo e marcando as palavras que eu não vejo, ou que eu não sei, coloco, depois eu vejo no dicionário, e depois eu leio a parte de novo com o significado que eu vi do dicionário. E aí faz muito mais sentido, parece que muda a história, mentira. A maioria das vezes não. O inglês às vezes faz diferença. Agora o espanhol é poucas vezes. Que mais fácil, eu acho. E o que eu estou lendo mais, porque é mais fácil a leitura, é Fernando Pessoa, uma quase autobiografia de José Paulo Cavalcante Filho. E é muito interessante, muito interessante. Ainda mais depois de eu ter lido o livro do Desassossego. Eu nunca li Mensagem, pretendo, mas é porque Mensagem é um livro de poemas e eu não leio poema. Atualmente não leio poema ainda. Eu não tenho nada contra, eu só não entendo. E eu acho que com esse livro tá me dando uma introdução boa. E é muito interessante. Eu já passei na parte em que fala de alguns amigos dele, esqueci da moça. O nome da moça lá, que teve, né, relacionamento. Ele teve um relacionamento, sim, não é entre aspas, na verdade. E fala da viagem dele, do relacionamento que ele tem com a mãe dele, com os irmãos. Bem interessante. E doído também. Não vou mentir, bem doída. Parece que quase dá pra entender mais porque ele é desse jeito. E porque ele escreve desse jeito. Agora eu tô na parte dos heterônimos. Heterônimos, isso. E é bem interessante. Ofélia. Abri bem na página. Só pra eu lembrar mesmo do nome dela. E aí tem imagens, que é bem legal. Esse livro eu comprei muito tempo atrás. Eu nem sabia que o livro do Desassossego existia quando eu comprei.
Eu comprei numa feira de livros que tem aqui na cidade. E eu comprei porque eu achei a capa bonita. E aí acabou que eu amo. É um dos meus favoritos, é o Desassossego, né? Então eu adoro Fernando Pessoa. Essa capa é linda e o conteúdo também é muito bom porque traz referências a muitos outros livros e ele meio que vai juntando, ele vai criando, né, a narrativa, poderia falar isso, eu não sei, com partes dos diários, eu acho, do Fernando Pessoa, ou é partes do livro do Sossego, aí tem alguns poemas dele. É muito bom esse livro, eu não sei explicar, é muito bom. E tem muito nota de rodapé, que é ótimo. Eu adoro as notas de rodapé. A minha preferida. Cadê? Deixa eu ver aqui. 211. É a nota de rodapé 211, que é a minha preferida. Vou ler só a nota de rodapé. Eu tava vendo aonde ela aparecia aqui em cima, mas não preciso falar ela. É que Pessoa escrevia quase sempre de pé. No diário, 22/3/1906, anota: fiquei de pé até as 2h30 com essa maldita coisa. Uma dissertação sobre Alceste, Filinte e Celimene. Personagens de Misântropo, de Molière. Não sei se eu tô falando essas palavras certas, esses nomes certos, me desculpa aí. Para seu curso de diplomacia. Assim se dava também com outros escritores, como Hemingway, que um dia disse: escrever e viajar, se não alargam os horizontes, alargam o tamanho de sua bunda, após o que explicou. É por isso que gosto de escrever em pé. É triste esse livro, mas ele também é cômico, eu acho, esse livro, essa quase autobiografia. Isso é uma biografia, né? Então, não sei. Eu sou muito nova, eu tô ficando mais leitora esse ano. Eu comecei mais ano passado, só que como eu meio que me desprendi das redes sociais, eu comecei bem mais esse ano. Então eu sou bem novata nisso. É isso. Sinceramente, eu nem consigo acreditar que eu tô finalizando esse vídeo. Mas parece que deu tudo certo. Atualmente está 35 minutos, então eu acho que é um tempo bom. Dependendo, com o tempo eu vou vendo o que funciona melhor. E é isso. Valeu a pena. Eu gosto muito de editar. E eu gosto de gravar quando eu tô, né, mais apta a gravar. Mas valeu. Obrigada por assistir. Esse daqui não tá sincronizado, mas é total culpa minha. Dá pra acreditar que isso daqui vai ficar algo próximo desse? Impossível, mas vai. Eu espero. Nossa, eu pensava que a câmera do iPad não tava funcionando, mas... Será que isso